Como é que é, pessoal? Bem-vindos então ao nosso primeiro episódio do Inside the Grind, onde vamos falar com atletas de vários desportos, atletas, coaches, praticantes, e dar-vos aqui um insight maior sobre cada um destes desportos. Hoje temos connosco a Diana Martins, artista de maquilhagem, fashion designer e muito mais do que isso, mas dentro do desporto é atleta de biquíni. Diana, bem-vinda. Olá. Olá. Só para dar aqui um bocadinho de contexto às pessoas que estão a ver e que não sabem, podes falar um bocadinho da diferença entre a categoria de biquíni e as outras? O que é valorizado, o que é avaliado? Ok, a categoria de biquíni eu acho que é mais subjetiva e vai variando mais consoante os júris, o que é que eles apreciam, o que é que eles não apreciam. Alguns apreciam mais a condição, outros mais o shape, ou seja, a linha em si. Em biquíni eles procuram mais uma linha em X, ou seja, um equilíbrio entre a dorsal e a zona da anca, glúteo. Também muito o ombro, não pode estar também demasiado riscado, por assim dizer, tem que estar redondo, eles procuram mais o roundness, como eles costumam dizer. Nada muito seco, mas também não pode haver ali nenhuma retenção, portanto é uma linha ali ténue. Muito ténue, sim, que separa uma da outra. Cintura fininha, glúteo redondinho, pronto, basicamente é por aí. Ok. E já pensaste em competir em outra categoria? Nunca na vida. Não? E é algo que tens ou não? Wellness ou assim? Não, nunca. Primeiro porque eu acho que é a categoria que nos escolhe e não nós que escolhemos a categoria. O nosso corpo está direcionado sempre para um formato e assim, nem que eu quisesse não dava. Tinha que recorrer a muito tipo de substâncias e a um treino muito hardcore para eu conseguir subir de categoria, seria mesmo muito complicado. Eu penso que sim. E ainda nessa nota, a decisão de começares a competir em biquíni, então veio pela tua genética, basicamente, e pelo teu corpo se encaixar mais na categoria? Primeiro, eu aprecio mais, esteticamente, eu aprecio mais um corpo de biquíni do que um corpo de wellness, aprecio imenso o trabalho desenvolvido pelas atletas de wellness, mesmo muito, acho que tem imenso valor. Mas eu não me veria com um corpo assim. Eu prefiro um corpo mais delgado, mais fino, gosto mais da linha, sim, sem dúvida nenhuma. Ok. E sobre a decisão de começares a competir em fisiculturismo, ou o interesse por fisiculturismo veio de onde? Eu antes de ser atleta de bodybuilding, fisiculturismo, eu fazia danças de salão. E eu sempre fiz ginásio como um complemento, porque a dança só não era suficiente para eu ter o corpo necessário para dançar, ou seja, eu era preciso ser muito esguia, muito magra, não era este tipo de treino, era um treino muito mais metabólico, muito mais cardiovascular e eu precisava de ser muito magra, então sempre fiz treino de ginásio. Mas sempre apreciei ver mulheres musculadas, sempre. Portanto, também já segui algumas atletas, nomeadamente a Bárbara Torres, que até anda aqui no Blackout. Que é a tua coach, não é? De poses, sim, foi a primeira, agora faço aulas com a Beatriz, com a Biscaia. Pronto, também acompanhava já a Bia há muito tempo e outras atletas internacionais, mas na realidade quem me incentivou mais a experimentar a competição foi o meu ex-namorado, que também é atleta de bodybuilding, de men's physique no caso. Basicamente ele começou a competir, eu comecei a acompanhar o processo, eu gostava imenso e ele incentivou-me do género. Se eu consigo, porque é que tu não has de conseguir? Pronto, e foi assim um bocadinho que deu o início. É engraçado que tenhas gostado sempre de um corpo de uma mulher musculada, porque acho que foge um bocadinho foge um bocadinho à regra. Do padrão. Mas eu sempre fiz desporto desde os 3 anos e então sempre apreciei mais um corpo condicionado do que... Desde os 3 anos, disseste? Dos 3, sim. Começaste a fazer o quê? Fazia natação, fiz natação dos 3 aos 12. Também cheguei a competir em natação ali dos 10 aos 12, mas uma coisa assim muito ligeira. Depois mudei para a dança, para as danças de salão, fiz durante 15 anos, portanto foi imenso tempo. Também competi em danças de salão. Fiz vôlei, kickboxing e depois bodybuilding. Boa. E qual foi o máximo e o mínimo de calorias que já tiveste no teu plano? Ora bem, o máximo, eu acho que foram 1900 e qualquer coisa, quase 2000. E o mínimo 1100. 1100.
E sentiste algum, ou seja, tendo em conta o número de calorias e provavelmente a divisão das macros, tiveste algum side effect assim mais puxado por causa disso? Quando obviamente não vamos falar de mood e assim, que presumo que tenha afetado muito bastante. Cansaço, sim. Cansaço? Mood, eu sou uma pessoa naturalmente bem disposta, não sou uma pessoa que fico muito mal disposta. Fico quando começo a ficar com fome, mas assim que passo a refeição é tranquilo. Muito cansaço, muito menos força para treinar e disposição para treinar. Tanto que agora estou a treinar de manhã, porque sempre que posso, sempre consigo, prefiro vir às 6h30, 7 da manhã, porque eu sentia que quando saía do trabalho às 7 da tarde ou às 8 da noite vinha ainda para o ginásio e vinha-me a arrastar, literalmente. Vinha para aqui, não me apetecia, demorava o dobro do tempo a treinar, chegava a casa, a minha última refeição era feita às 11 da noite em vez de às 8h30 ou às 9. Portanto, atrasava cerca de 3 horas. Portanto, eu não vou descrever a forma como eu estava a essa hora, não vale a pena. E podes nos dizer mais ou menos o que é que era um dia dessas 1100 calorias? Um dia normal, do que é que tu costumavas comer? Muitas gelatinas de 20 calorias, presumo? Não. Basicamente, muito à base... Ai, tapei aqui o microfone, desculpa. Não foi mal. Muito à base de claras. Peixe. Mas eu não sou limitada em relação ao peixe, a única coisa que eu não posso comer neste momento é salmão e atum. Peixes brancos posso ir variando. Eu também prefiro peixe a carne, portanto eu raramente como carne, raramente. Não sou aquelas pessoas que comem frango e arroz, não acontece. Eu gosto mesmo de pescado, eu gosto mesmo de peixe, portanto eu prefiro sempre optar pelo peixe. Batata cozida porque cria mais volume e eu tenho essa opção, portanto sempre que posso prefiro a batata cozida ao arroz. Muito alface e pepino. Muito alface e pepino, ok. E macros, mais ou menos assim, no fim da tua prep? É assim, eu não tenho muita ideia das minhas macros, porque eu tenho uma pessoa que faz isso, sim, sempre tive. E portanto é ela que trata disso, eu só confio, só faço. Portanto, eu nem ligo muito a isso. Eu às vezes peço uma outra coisa que pergunto se posso substituir ou não, se bem que neste momento já não pergunto nada. Portanto, faço só, exato. E basicamente é isso. Ok, boa. Então não tiveste nenhum tipo de side effect. A nível psicológico, então é mais a nível de... A nível psicológico, não. É assim, primeiro, eu depois da minha última competição, eu supostamente iria competir em abril, maio deste ano. Portanto, eu fiz a minha prova em outubro na Power Expo e a prova não correu muito bem porque eu não sequei o suficiente nas pernas. Porque entretanto descobri que tinha um problema associado. Eu sofro de lipedema, que é uma patologia a nível circulatório e um problema a nível circulatório. E basicamente aquilo impede que as minhas pernas cheguem à mesma velocidade que o meu tronco. Portanto, eu estava super seca em cima e as minhas pernas não secavam nem por nada. Ou seja, há algumas coisas que eu vou ter que ter em consideração a próxima vez que for competir a nível de finalização. Porque, por exemplo, eu estava mais seca há 2 semanas antes da prova do que na semana da prova. Eu não vou poder fazer carb-up, por exemplo. Eu ia perguntar isso. Sim, não posso fazer. Até agora fizeste sempre carb-up? Sim, fiz, mas nem sequer era sujo. Era um carb-up limpo, era um carb-up com bolachas de arroz ou com arroz. Peço desculpa, com sal. E eu não vou poder fazer isso. Portanto, porque eu acumulo tudo aquilo que ingiro. Seja gordura, açúcar, carboidratos. Portanto, vai ter que ser uma coisa mesmo muito controlada. E o carb-up que fizeste era mais ali, tipo, mesmo nos últimos, ou seja, o último dia, ou fizeste aí um período de 3 dias, mais ou menos? Não, 3 dias não, 1 dia e meio, 2 dias, sim, muito à base de arroz e claras, fruta também. Manipulação de água e sódio, fizeste alguma coisa? Sim, manipulação de água. Sódio não, mas percebemos que vou ter que fazer, porque o sal causa uma imensa retenção, portanto eu acho que nem sequer vou poder pôr sal. Portanto, é assim uma coisa mesmo complicada. Entretanto, isto voltando atrás, em relação aos side effects psicológicos, eu fiquei muito em baixo por causa dessa situação, portanto, eu quando descobri esse problema fui mesmo abaixo e o facto de nós continuámos com as 1100 calorias durante alguns meses e isso fez com que o meu metabolismo ficasse mais lento.
Okay. Eu comecei a acumular na mesma, foi muito tempo com 1100 calorias, eu comecei a ter ataques de compulsão alimentar. Okay. Portanto, os side effects foram mesmo a nível psicológico, eu não conseguia controlar, sempre que tinha uma refeição livre, abusava na comida, não conseguia controlar, comia até vomitar. Okay. E isso depois deixou de ser só a nível de refeição livre, começou a ser mais frequente. E tem sido, não te vou mentir, tem sido uma luta mesmo muito grande, tipo, voltar à rotina sem ter nenhum ataque, ou seja, okay. Sem de repente me apetecer comer frutos secos e comer frutos secos à maluca. Tipo, as minhas compulsões eram mais a nível de, sei lá, manteigas de amendoim, cajus, proteína, fazia baldes de proteína e metia para lá, sim. Porque eu queria era quantidade de comida. Sim, exato. Percebes? Tipo, yeah. E coisas que me satisfizessem. Sei lá, eu metia proteína, misturava com água e depois metia um balde de manteiga de amendoim. Aquilo dava-me para ir para 3 dias. Era uma cena surreal. Era mesmo... depois percebemos que eu precisava de parar um bocado, subir um bocadinho as calorias, regular ali um bocadinho a nível mental, porque eu não estava a conseguir lidar com isso. Ok. E achas que é uma coisa muito prevalente, compulsões alimentares, distúrbios alimentares derivados do... Há muita gente que passa por isso, há muita gente que não fala sobre isso. Exato. É mesmo muito, muito frequente, principalmente em atletas de biquíni, porque são aquelas que têm menos calorias e aquelas que passam pior, eu acho. Têm menos quantidade de comida, passam por uma privação muito grande, eu acho que sim. Sim, 900 calorias, 1000 calorias, 800, é tipo absurdo. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que comia 700 calorias ao dia, para mim isso é impensável. Eu não sei se não terei de passar por isso, mas é um bocadinho agressivo. Assustador. É um bocadinho assustador mesmo. E treinas sempre até à falha? Eu raramente treino até à falha. Ok. Eu tenho eu tenho mesociclos diferentes, tenho sempre, tenho o meu preparador que me diz que eu tenho entre 2 a 3 repetições de reserva, uma repetição de reserva até à falha, ou seja, mas vai variando um bocadinho com os outros mesociclos, sim. Ok. Já pensaste alguma vez, presumo que não, tendo em conta que treinas desde os 3 anos de idade, mas já pensaste em alguma vez parar de treinar? Não, não, era impensável, não. Uma coisa que queria perguntar, a nível de competição, eu sei que já competiste como atleta natural. Sim. Sentiste alguma desvantagem face às outras competidoras? Sim, isso não há como, não é? Acaba por ser um bocadinho injusto, mas eu não posso levar essa injustiça como pessoal, porque foi uma opção minha, exato. Não é? Portanto, já existem competições para atletas naturais, eu se quisesse competir natural para sempre, ou se eu quisesse competir a nível natural e com aquele objetivo, eu mudaria de federação. Pronto, não é isso que acontece. O que eu sinto principalmente é a nível de força, quando eu começo a descer as calorias, realmente a minha força diminui. Claro. A nível de, ou seja, eu aumento o músculo, deixo as calorias. Se eu não tiver ali uma ajuda, o músculo acaba por reduzir um bocadinho. Exatamente, portanto acaba sempre por perder muito mais massa muscular do que uma atleta que não é natural. E também a nível de secagem, é muito mais lento. Daí também não conseguir secar tão rápido, ter de fazer preparações muito maiores. Exato. Mas maioritariamente é isso. Eu acho que é possível, a nível de... Eu, por exemplo, no último ano aumentei imenso a minha massa muscular, sem recorrer a qualquer tipo de substância, portanto eu acho que é possível. Se é mais duro, eu acho que sim. Ok, boa. E tendo em conta a natureza do que é o bodybuilding, isto é uma coisa que eu sei que é um problema para muita gente, toda a parte social, imagina, tendo em conta que tu estás com 900 calorias, tu nem podes ter um jantar quase fora, com estas calorias, ou 1000 calorias, 1100, muito dificilmente. Como é que a tua família e o teu círculo mais próximo, inicialmente, pelo menos, lida com isso? Para mim, isso é a minha parte mais complicada, sem dúvida nenhuma, porque eu não tenho qualquer tipo de apoio. Há muitos atletas que têm família em casa, que apoiam, ou, por exemplo, tenho amigas em que às vezes não podem fazer as refeições, não têm tempo, e pedem à mãe, ao pai, ao namorado, à irmã, qualquer coisa, e a pessoa faz. Eu tenho 0. Portanto, a minha mãe odeia que eu faça isto, odeia mesmo, acha que sou maluquinha.
O meu pai aceita muito bem, mas o meu pai não vive cá, não vive comigo, portanto, qualquer tipo de ajuda que eu pudesse ter da parte da minha família seria sempre da parte paternal, até porque eu sou muito chegada ao meu pai, mas ele não vive cá e, portanto, não há essa ajuda. A nível de trabalho, eu não trabalho com o desporto e, portanto, tens um trabalho extra? Eu tenho um trabalho, eu trabalho com eventos, tenho constantemente comida à minha volta que nada tem a ver com aquela que eu posso comer. Bolos, comida realmente boa, que muitas vezes, por exemplo, estou em restaurantes caríssimos, que me oferecem a comida, vem para a mesa e eu tenho que dizer, não, desculpa, eu tenho a minha marmita e vou comer a minha marmita. É complicado, não vou mentir. Claro. Em nível de amizades, de círculo de amigos, eu tenho ótimas pessoas à minha volta, elas apoiam-me a 100%, mas, por exemplo, eu tive uma fase no início em que eu não conseguia ir a jantares de aniversário, eu não conseguia estar à mesa com pessoas que estivessem a comer outro tipo de comida durante o tempo em que eu estava em preparação. Hoje em dia já não funciona assim. Eu posso ir mais tarde se estiver realmente a passar fome, ou, por exemplo, isto parece uma coisa de malucos, mas eu prefiro levar a minha balança. Sim. Pedir, por exemplo, um peixe grelhado sem qualquer tipo de azeite, sal e legumes cozidos e eu monto literalmente a minha marmita no restaurante. E os restaurantes até preferem assim do que eu estar a levar comida de casa, não é? Tupperware. Exato. Claro. Eu peço um prato extra, estou ali a despenhar o peixe, a tirar as coisas, a pesar. Portanto, eu acho que é possível fazê-lo. Se bem que, pronto, não posso ir a uma hamburgueria, mas nesse caso janto primeiro, antes de ir, depois estou lá, bebo uma Coca-Cola, peço um café, mas já não condiciono a minha vida social, que já não é muita, porque eu não tenho muito tempo, por causa da preparação. Eu já não faço isso. Mas acho que isso é um processo que leva algum tempo até... habituares, não é? Eu só consegui fazer isto este ano. Portanto, tive 2 anos em que para mim era impensável. Tive uma vez que a minha melhor amiga fez anos, eu estava no jantar dela e eu já só me apetecia chorar, porque eu estava a 1 mês e meio de competir, nem sequer tinha assim tão poucas calorias, eu estava com 1300 ou 1400, mas eu não conseguia estar ali. Eles estavam só a vir comida para a mesa, comida que eu nem sequer aprecio, mas só o facto de estar constantemente a vir comida para a mesa e eu não poder comer nada, estava-me a causar constrangimento. Eu estive ali cerca de 4 horas a olhar para as pessoas a comer. E foi horrível. Não aconselho a ninguém. Neste momento já consigo lidar um bocadinho melhor com a situação. Sim, nessa situação, mesmo tu não apreciando aquele tipo de comida, com o número de calorias que estás, eu acho que o teu corpo já está, tipo, preciso comer, é preciso comer, o que quer que seja, qualquer coisa, tudo é super apetitoso. Exatamente. Sobrevivência. Por exemplo, aquilo era lasanha ou bacalhau com natas. Mas eu odeio natas, odeio lasanha, eu não gosto de laticínios, portanto aquilo dá-me mesmo vómito. Sim. E eu estava a vê-los a comer aquilo, eu pensava, eu tenho tanta fome, eu tenho tanta fome. Ai, que não parece assim tão mal. Que horror. Mas percebes a ideia, era tudo mais a nível psicológico do que realmente eu ter fome, porque eu tinha fome, mas é mais a cena do não poder, da restrição, do que propriamente o género quero. Não. Exato. E é muito o corpo também a proteger-se. Tipo, é interessante porque, por exemplo, e atletas em biquíni ainda por cima que têm tão poucas calorias, o corpo acaba por se proteger como consegue e até há os casos de metabolismo muitas vezes também a desacelerar e ficar preso ali àquelas calorias e depois tu não perdes. E qualquer coisa que tu comas extra tu absorves. Que foi isso que me aconteceu, ou seja, apesar da comida que eu depois da minha prova tinha ser limpa ou o mais limpo possível, claro que comi montes de doces na semana a seguir, mas mesmo assim, exato, faz parte, mas foi só isso, porque depois eu tinha a comida que eu comia extra, por assim dizer, das minhas compulsões, era tipo pão, proteína, mas eu absorvi tudo, ou seja, o meu corpo estava tão sedento de calorias que eu acumulei tudo, sim, retenção, parecia um peixe-balão, horrível. Pronto, Luís, queres fazer alguma pergunta adicional? Eu só tenho mais. Desculpa, eu tenho tanto tempo calado agora, estava a falar. Só tenho apenas mais 2 questões para a Titiana. A primeira seria: que conselho darias, vamos dizer, no teu caso, a uma mulher que quisesse competir na tua categoria? Quais é que são os melhores conselhos que podias dar a ela? Primeiro, para escolher um bom preparador.
que se preocupe essencialmente com a saúde, que não se ponha a fazer dietas à maluca, de peixe e pepino o dia todo, que isso já não se usa, sinceramente isso não faz sentido nenhum, e isso vai debilitar ainda mais a pessoa psicologicamente vai ficar super abalada, a maior parte dos distúrbios alimentares começa dessa forma. Chega a uma certa altura que a pessoa vai desistir do bodybuilding, vai dizer, não, isto não é para mim, porque ninguém aguenta estar um ano a comer peixe e pepino o dia todo. Portanto, escolher um bom preparador, ter atenção à saúde, não querer acelerar o processo, porque, por exemplo, eu acho que o bodybuilding é uma maratona e não um sprint. É uma coisa que se constrói. Há atletas a ganharem o Procard aos 40 anos, aos 50 anos, portanto acho que não vale a pena querer correr um sprint só para chegar àquele objetivo. Ok, se tu fores focado, se tu fores consistente, tu vais chegar lá, mas com calma, sem pôr a tua saúde em risco. Eu acho que isso é o mais importante. E depois, a pessoa tem mesmo que gostar, não pode ser uma cena de modas. A pessoa tem mesmo que gostar para aguentar a fome, para aguentar o processo, sim, claro. Para aguentar o treino, porque eu não me lembro eu não estou a mentir, tipo, eu vim treinar doente, eu vim treinar com Covid, isto é horrível dizer, mas eu vim treinar com Covid várias vezes. Porque eu tive Covid 3 vezes, não naquela altura que toda a gente tinha que estar fechado, porque nessa altura eu ainda nem sequer competia, nem me estava a preparar, nem nada. Nessa altura só mas... duas ou 3 vezes. E pronto, exatamente. Mas já depois, quando nós já podemos sair de casa e temos que fazer a nossa vida normal, eu mesmo com 38 graus de febre eu vim treinar. Portanto, não houve um dia que eu falhasse um treino em 3 anos. Não falhei um treino. Não falhei um cardio. Ou seja, podia não fazer naquele dia, troquei várias vezes os dias de descanso porque estava muito cansada ou porque o meu horário de trabalho não me permitiu, mas eu não falhei um treino, não deixei um treino por fazer. Portanto, a pessoa tem mesmo que gostar de treinar, porque eu acho que senão não consegue. E agora, só para dar um wrap-up, é só perguntar apenas o que é que segue para ti. Competições, etc, etc. Então, como eu disse, eu passei uma fase muito chata a nível de compulsões. Eu não vou mentir, não está 100% resolvido. Tipo, eu de vez em quando ainda tenho... Na minha cabeça é muito difícil lidar, tipo, sei lá, começar a comer e depois parar. Eu, por exemplo, tive que deixar de ter frutos secos em casa, manteiga de amendoim, eu não tenho nada disso. Eu tive mesmo que pedir para tirar da dieta determinado tipo de coisas porque eu não conseguia controlar. Eu estou a fazer uma pequena preparação neste momento, portanto estou com 1100 calorias, outra vez. 1100. Porque a preparação é muito mais curta, eu nunca fiz uma tão curta, mas estamos a ver como é que o meu corpo reage. Portanto, eu não quero estar a dar datas, há uma prova em vista, mas eu não sei se vou conseguir secar a tempo, porque é mesmo muito pouco tempo que eu tenho para secar e não sei como é que o meu corpo vai reagir, o meu psicológico vai reagir, portanto está aqui tudo assim muito em águas de bacalhau ainda. Ok, portanto malta, se quiserem saber como é que a Diana vai competir a próxima vez, só mesmo seguindo no Instagram. E agora, a parte mais divertida, vamos treinar. Que é treinar, exato. Ok, bora. Bora lá? Sim.